Nós teremos aí uns 3 a 4 meses de lições e de estudos, cujo tema será aprimorando a minha liderança. Porque nós precisamos multiplicar muitas células. E a gente vai começar a conversar sobre essa questão do perfil de liderança, ou como eu posso ser um líder extraordinário. Semana passada, nós falamos um pouco da importância de ensinarmos a pessoa ou as pessoas através da nossa vida, do discipulado. Lemos Filipenses capítulo 3, verso 17, se você quiser anotar aí, só para você já passar para os seus liderados, para aquelas pessoas da célula. Sede meus imitadores, Vamos colocar? Filipenses 3,17. Irmãos, sigam unidos meu exemplo. Bota na ARC, ARA, qualquer uma dessas versões, King James. Eu gosto da NVI para algumas coisas, para outras nem tanto. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então ele pede para que a gente possa, de certa forma, pedir às pessoas, me imita. E isso é muito sério. Como é que você pode pedir para alguém te imitar se o teu casamento não é um casamento constante? Não, que você não vai ter problema. Como é que você pode pedir às pessoas para te imitarem se você não é alguém que paga suas contas e que vive enrolado, enrolada? Em suma, é alguém carnal, não é alguém realmente diligente. Sede meus imitadores e observai, me observa e observa os que andam, aqueles que nos imitam também. Aqueles que andam como nós andamos. Eu sempre disse, não é porque alguém está na igreja que você tem que caminhar com ela. Você pode ser um irmão tranquilo ali, mas caminhar, ter intimidade. Falamos sobre a questão do id. Antes do id tem o vinde. Você não tem como mandar alguém se essa pessoa não parece com você, se não te imita. Não envie, não levante. Por isso que tem muita gente que vem, acha que é fácil ficar aqui, e vai embora. Por quê? Porque quer cargo, quer posição, acha que isso é mais importante. Não é. O mais importante é ser discípulo de Jesus. O mais importante é entender o reino de Deus, não aquilo que você faz. E aí vimos que, uma vez que os discípulos estavam prontos, eles foram enviados. Lemos Mateus 4,19, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Jesus está dizendo para os discípulos, venham, eu vou ensinar vocês. Então, o vinde, ele é necessário para o aprendizado, para a formação. Essa questão do ide só vem depois que estou formando. Vimos que o ensinamento fala de preparação para o serviço do ministério. E aí fechamos nessa parte, onde Jesus fala sobre a grande comissão e que eles deveriam ensinar todas as coisas. Foi ensinando os discípulos sobre isso. E aí falamos sobre que não havia cristianismo sem conteúdo e não há cristianismo só de casa. Vamos lá, e agora continuando. Se os discípulos não aprendessem e ensinassem o que Jesus falou para eles, jamais eles poderiam fazer a obra na dimensão que fizeram. Então, primeiro os discípulos tiveram que aprender com Jesus. E é assim que deve ser comigo e com você. E esse é o problema, é que nós muitas vezes aprendemos com Jesus, mas não executamos aquilo que Ele nos ensinou. Nós fazemos o que a turma chama de meia boca. E isso tem que ser na nossa vida, extensa e intensamente. Para que nós venhamos a fazer uma obra na dimensão que Jesus deseja, nós devemos, na prática, executar seus ensinamentos.
Então, essa amplitude ministerial de Jesus, essa dinâmica da sua atividade, ela tem que ser vivida por mim e por você. E aí tem uma questão bem interessante, porque quando Jesus chega para eles e diz, venham, né? Primeiro vinde para depois o ide, venham, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Então quando você lê isso, subtende-se que aqueles homens eram pescadores, estavam trabalhando. E aí vem essa parte, o que é que eles deixaram? Ou então, o que é que eu tenho que deixar nesse vinde, para depois ter o ide? O que eles deixaram? Quem pode me dizer? Realmente, o que eles deixaram? O que eles largaram ali? A profissão, mas olhando pelo sentido mais material, mas redes, a renda, sim, mas o que era que gerava a renda? Deixaram a pesca, deixaram os barcos, deixaram o quê? As redes, só foi isso? Eles viveram intensamente o ministério com Jesus, que deixaram mais? Gente, é um ensino, tá? Você pode falar, não é nem culto, é ensino. Se Jesus passa mais tempo com eles, subtende-se que eles deixaram também as suas famílias. Deixaram famílias, deixaram amigos. E é aí onde infelizmente algumas pessoas patinam, porque elas não querem deixar. Amizade, não, mas essa amizade é de infância. Tá, mas é uma amizade sadia. É uma amizade que te conduz a Cristo, não é? Então não adianta. Ou você puxa ou você é puxado. Você tem que cortar. Pastor, tem que cortar. Não adianta ter intimidade com pessoas que não vão te levar a Cristo. Fale de Jesus para elas, é lógico. Seus familiares, mas é porque lá em casa, papai e mamãe, beleza. Aquela aranhazinha da semana passada voltou. Saiu. Glória a Deus. Sabe, esses discípulos deixaram tudo e não olharam para trás. Jesus quer discípulos disponíveis totalmente para Ele. Jesus quer discípulos dispostos a mudarem o rumo da sua vida. Nós vamos falar sobre isso aqui intensamente numa reunião geral, porque nós vamos ser muito seletivos daqui para frente. Nem todo mundo vai poder coletar dízimo e oferta, nem todo mundo vai poder servir ceia. Falei isso para o pastor Júnior já. Só eu vou selecionar algumas pessoas para determinados serviços na obra. Porque isso, olha só, quando você está servindo aqui uma ceia, você está passando para as pessoas. Você acha que só passo eu daqui de cima? Não. Você está passando para as pessoas aquilo que também tem em você. É um serviço ministerial. Quando o cara está cantando, a gente que o diga, ele está passando da vida dele. E dependendo do que ele passa, eu não quero ser esotérico, mas há uma ação espiritual, há um raio. Dependendo da natureza do cara, o que ele canta, o que ele fala, o que ele diz, contamina a pessoa. Não fui eu que escrevi, não empunhais as mãos precipitadamente, ou seja, não impõe a mão se você está vivendo uma vida de qualquer jeito. Isso é muito sério. Tem gente que acha o máximo, eita, poxa, vou impor mão. Olha como é que está a sua vida. Tu está vivendo um preço de santificação? Porque não adianta impor a mão se a boca fala mal das pessoas, se não é um com a liderança. É só para aparecer, vai impor mão. Não. Jesus quer discípulos ou pessoas que sirvam, mas dispostos a mudarem o rumo da sua vida, para que o sirvam integralmente. Esse integralmente subtende sim todo o seu tempo, mas acima de tudo, tendo toda a sua natureza morta e disposta a amá-lo e a servi-lo. João capítulo 16,
verso 33. Olha que coisa interessante. João 16, 33. João 16. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu acho interessante, saindo um pouquinho do estudo, assim como eu venci o mundo, vós, isso não está na Bíblia, tá? Não entra nessa. Porque ele disse que ele venceu o mundo, nós também. Porque ele venceu, nós venceremos com ele e por ele. Mas não está escrito vós vencereis. Já vi gente pregar isso. Jesus disse, porque ele venceu o mundo, nós também, vós vencereis. Não. Jesus está aqui mostrando, e eu amo a Bíblia. É por isso que eu falo, esse evangelho Enzo, de pai de pet, não existe. Ele está dizendo ali que ninguém terá vida fácil. Que nós seremos afligidos. Mas por quê? Porque você vive um outro estilo, um outro jeito. Você está num ambiente onde o cara adultera, onde as pessoas fornicam, onde tudo é permitido, as pessoas se embriagam, vão para as festas mundanas. Aí está lá um crente, uma crente santificada. Você acha que você vai passar o quê? Aflição. É por isso que ele está dizendo, vocês terão aflições. Mas é uma santa aflição. E ele aqui, ele não obriga ninguém. Ele não promete vida fácil. Ele apenas convida e promete sua ajuda e acompanhamento. Mateus capítulo 28, verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Uau! Mais ainda, vamos até o 20. E chegando, Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma promessa de que Ele estará nos acompanhando, nos ajudando até o último dia. É impressionante como em Jesus, homens e mulheres deram testemunho extraordinário. E é impressionante também, porque se Jesus não tivesse vivido uma vida de homem comum, homem sentido carne, ele não tinha como expressar aquilo que está no coração de Deus. Ele, o próprio Deus, fez-se homem com o objetivo de vir a esse mundo para salvá-lo, para salvar a humanidade de seus pecados. E dentro desse contexto, ele poderia sozinho fazer. Mas ele é tão bom que ele decide criar uma grande comissão de homens e mulheres que estariam junto com ele, executando esse serviço. Essa tarefa, ela foi passada a homens porque Deus é bom demais. Então ele me chama, ele te chama, ele me ensina e te ensina, e nos envia a pregarmos essa mensagem de amor e de redenção. Nós sabemos que ele convidou seus discípulos, chamando todos eles, André, Pedro, Tiago, João, o Bartolomeu, que era Natanael, e Filipe, Mateus, Tomé, Simão, o cananeu, e também Judas. Esses 12 homens foram preparados por ele. Se nós analisarmos o perfil emotivo, emocional, a natureza de cada um deles, Meu Deus do céu. Ele convidou esses homens para que esses homens pudessem revolucionar a sua geração em Jesus, trazendo a mensagem de salvação. Só que esses homens já estão na eternidade. Essa semana eu estava lendo um pequeno documentário sobre John Wesley, novamente,
E é impressionante como a vida de John Wesley foi impactante na vida de muitas pessoas, de milhões de pessoas. Como aquele baixinho de 1,62 m, era bem pequenininho. Dizem que ele, a cavalo, não lembro bem se foram 8 ou 12 voltas que ele deu ao mundo a cavalo, o que ele percorreu em quilômetros. Era um homem imparável e incansável. Glória a Deus pela vida de Wesley e de tantos outros que estão na eternidade. Só que hoje, eu e você temos uma responsabilidade. Agora é a nossa vez de você alcançar o máximo de pessoas. Hoje ele nos convida a fazermos a mesma coisa. Sabe, nós vivemos em um país, infelizmente, onde a máxima é ganhar dinheiro, é ficar milionário, é ter grana. Infelizmente, por conta desse sistema corrupto, onde temos que depender do serviço público, e é uma desgraça. Quase todo o serviço público é uma desgraça. Nós temos que ter dinheiro para poder nos mantermos, para não dependermos do SUS, para não dependermos de escola pública, para construirmos uma casa melhor, para não sermos refém desse sistema nefasto e hediondo e corrupto que é o serviço público na nossa nação. É fácil? Não. Temos que correr atrás de um conforto melhor. Sim, isso não é pecado, você querer ter um carro melhor, uma casa melhor, mas dentro de um limite. Eu e você temos que compreender que o nosso principal chamado é sermos resgatadores de almas, de vidas. Não troque isso por nada, continue trabalhando. Olha para o seu irmão e diz assim: o teu trabalho sustenta o teu ministério. Como assim, pastor? Eu tenho um ministério? Tem. Fala para o seu irmão assim: resgatador de almas. Oh, você pode aplaudir o seu irmão, ele é um resgatador de almas, você também. Esse é o nosso chamado. Eu poderia hoje não estar mais vivo se eu não atendesse esse chamado. Ou poderia hoje, ainda pela misericórdia, estar vivo, vivendo de qualquer jeito, milionário. Deus me deu a habilidade de fazer dinheiro. Mas há muitos anos, graças a Deus, muitos anos, essa coisa saiu do meu coração. Esse não é o meu principal chamado. O dinheiro que Deus me dá através do trabalho que Ele me abençoa é para sustentar o meu ministério, a minha família. É para abençoar. O meu principal chamado é cuidar de pessoas, de gente. Acabou-se. Esse é o teu chamado. Seja um bom advogado, seja um bom empresário, seja um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom administrador, um bom contador, um bom médico, um bom enfermeiro. Em suma, tenha qualquer profissão, mas compreenda que o seu principal ofício é cuidar de gente. Não permita. Eu me lembro uma vez eu conversando isso com o meu pastor e discipulador, o pastor Sandro. Ele disse uma coisa: esse cara, quando nós cuidamos de pessoas, Deus, Ele cuida de nós. Tem uma palavrinha, eu por esses dias estou passando para vocês, do T.D. Jakes, né? Ele fala isso de uma maneira extraordinária. Quando você realmente se preocupa com pessoas, Deus se preocupa com você. Deus se preocupa em te sustentar. Então compreenda que esse é o máximo. Sim, Deus te chamou para o máximo. E o máximo é exatamente isso: cuidar de pessoas, cuidar de gente. Essa é a nossa chamada ministerial. Esse é o nosso objetivo em Deus. Quando eu compreendo, quando eu entendo o propósito para o qual eu fui criado, Deus, Ele se responsabiliza por mim. Execute bem esse chamado em Deus. Seja um bom discípulo. Seja alguém que vai amar e servi-lo de coração e com integridade de alma, apaixonado por Jesus.
Sabe, a paixão, ela nos leva a fazer coisas extraordinárias. Tem algo que eu quero falar aqui, apesar de deixarmos isso para a próxima lição. Próxima lição a gente vai falar muito sobre isso aqui. Quando Jesus ele fala sobre amarrar o valente, é o tema da nossa próxima lição, tá? Quando Jesus fala sobre amarrar o valente e saquear seus bens, ou seja, nesse aprimoramento, né, do vinde, nós temos que aprender contra quem nós estamos lutando. E quando Jesus diz assim, olha, quando o valente guarda armado tudo que tem, né, segura bem o que tem que vir um outro mais valente do que ele, para tirar-lhe toda a sua armadura, e saquear seus bens, tomar seus despojos. Então nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E sabe, muitas vezes nós perdemos o foco. Sabe qual é a coisa mais complicada em nós? Mais difícil? Disciplinarmos a nossa natureza. Você sabia que daqui eu fico observando quem fica levantando, saindo, quem fica lá atrás? Eu observo, eu fico só observando daqui, quem sai, quem não volta, quem fica papeando lá fora, quem não está focado no ensino, dificilmente será um bom líder. A turma batiza muito o TDAH, né? Aquela deficiência para você se disciplinar focando nas coisas. Eu acho que é mais capeta do que qualquer coisa, eu particularmente. Eu vou dizer a você por quê. Porque eu era um cara muito inconstante. Cara, eu era muito inconstante. Você sabe o cara que mais odiava a leitura? Eu não gostava de ler. Eu odiava ler. Eu li mais de 600 livros. Pode ir na minha biblioteca. Esses 2 eu peguei lá agora. Pela misericórdia de Deus, eu com mais ou menos 2 a 3 anos de convertido, ouvi um grande homem de Deus que já está na glória, chamado Myles Monroe. Eu com 3 anos de convertido, ele deu uma paulada no meu Kengo, e no Kengo de milhares de pessoas que estavam naquela conferência. Ele disse, olha, você quando vai comer uma pizza, e quase todo mundo gosta de pizza, quem aqui não gosta de pizza? Eu vou orar por você agora. Todo mundo gosta de pizza. Hein? 4 queijos. Vamos falar de comida, jejum é bom, né? Vamos falar de comida. 4 queijos. Frango com queijo catupiry. Aquela sertaneja. Aquela carne toda raladinha, com aquele queijo assim por cima, bem derretido. E aquela Coca-Cola de vidro. Até o barulho. Sabe, gente? Se eu e você não entrarmos numa nova dimensão de conhecer as coisas de Deus, seja pela Bíblia, seja por livros, se o teu estômago é apetecido mais do que a sua mente, e naquele dia, quando o Myles Monroe falou, olhe, não pense só na pizza, porque você come, né? Você come bastante, mas quem é bom de intestino, tem gente que com questão de 2, 3 horas já está botando a pizza para fora. Foi embora, tchau. R$45, R$50 foi embora. Você compra um livro, ele ensinou, um livro é para a eternidade. É verdade. O livro é para a eternidade. Essa semana eu estava falando sobre oração e pensando sobre oração. E Deus falou para mim, leia de novo. Eu perdi as contas, gente. Está velhinho o bichinho já. Eu já li, ainda tem coisa marcada aqui. Mas a gente tem uma mente muito fraca. Eu preciso ler novamente como ele está velhinho. Acho que eu não sei se eu coloquei a data aqui. Esse aqui também está sem data. Foi feito uma dedicatória, alguém me deu ele.
mas já tem uns 17 para 18 anos. Esse aqui vai para quase 30. E eu comecei a ler livros. Era chato, era complicado. Mas eu precisava conhecer meu inimigo. Porque se você não conhece com quem você está lutando, se você não estuda, se você não se recicla. Eu estou introduzindo você já na próxima aula, tá? Quem é o valente? Quem é o valente? É o diabo. O trabalho dele é implantar morte, causar medo, pânico, terror na humanidade e nos impedir de fazer a vontade de Deus. Em todo o processo criacional, o papel do inimigo é destruir a criação de Deus. Deus criou o homem, a mulher, o mundo para o seu bem-estar, para o bem-estar do ser humano. Por quê? Porque Deus é um Deus que tem planos de paz para nós. Por quê? Porque fomos criados à sua imagem e semelhança. E aí eu deixo você agora, já com o leme na mão. Nós precisamos aprender a amarrar o valente. Amém? Tema do nosso próximo estudo. Sabe, o propósito do Vinde é saber contra quem nós estamos lutando. E Paulo diz lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue. Nós temos um inimigo principal, que é o diabo e seus demônios. E precisamos conhecer bem contra quem nós estamos lutando. Nós precisamos conhecer bem. Pai, muito obrigado por essa escola, por esses ensinamentos. Nós queremos nessa manhã pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe e que toda essa instrução ela possa, em graça, diante de Deus e dos homens, ser aplicada. Que sejamos verdadeiras cartas vivas, lidas pelos homens, Bíblias que andam para essa geração. Muito obrigado, nos dá um sábado de paz à noite, um culto de Páscoa extraordinário, que venhamos a nos deleitar no Senhor. Muito, muito obrigado, nos leva debaixo da tua paz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, Ele resplandeça sobre nós a luz do seu rosto e tenha misericórdia de mim e de você e nos dê a sua paz. Amém? Deus te abençoe, vá na paz em nome de Jesus.